Esta igreja tem uma história muito rica e se assemelha à parábola de Jesus da sementinha de mostarda. É uma sementinha minúscula, quase invisível, e que depois, crescendo, se torna uma árvore a ponto de os pássaros fazerem seus ninhos nela. Assim é a história dessa igreja. Iniciou por iniciativa de alguns piedosos fiéis que organizaram suas ideias e suas economias para construir uma pequena ermida nesse local, de madeira, coberta de palha, quase insignificante, mas foi uma semente que depois cresceu a ponto de se tornar este movimento uma confraria com seu estatuto, que foi reconhecido pelo bispo do Grão-Pará, Dom Antônio de Macedo Costa, no dia 2 de agosto de 1862. E aí surgiu este templo que hoje é considerado santuário e também coração da cidade de Manaus. Custou muito tempo, uns 10 anos aproximadamente, para esse local ser um local de culto para celebrar as missas e as liturgias. Iniciado em 1878, tendo como arquiteto João Carlos Antoni, e foi inaugurado 7 de setembro de 1888. Mas, lógico, não era assim como agora. Esse templo continuou a ser embelezado e depois vieram os capuchinhos de Milão, que ficaram 3 anos aqui, e eles continuaram nesse trabalho de conservação e de embelezamento. Em 1909, precisamente no dia 26 de julho desse ano, chegaram os primeiros 4 capuchinhos da província de Assis, da Itália. E de lá para cá, nunca mais parou esse movimento de chegada de novos capuchinhos para ajudar os primeiros 4. E entre os quais, em 1965, cheguei eu também. E depois tive o trabalho e o peso de ser 21 anos pároco dessa paróquia. Assim, sempre tivemos a necessidade e a preocupação de embelezar essa igreja, por exemplo, de fazer o piso novo, de colocar o ar refrigerado, de fazer um altar como aquele que tem agora, porque tinha um de madeira, era bonitinho, vamos dizer, mas era, diríamos, insuficiente para representar a importância dessa igreja de São Sebastião. Nós hoje, nesse ano, iniciamos também os festejos do centenário, não da igreja,
mas da igreja elevada à paróquia, em 1912. O primeiro pároco foi Frei José de Leonissa, um homem dinâmico ao extremo. Esses monumentos, ou melhor, essas telas, estas imagens que existem nessa igreja, vieram depois. Inclusive, aquelas imagens são de 1935, do pintor italiano Francisco Campanella. Tem gente, historiadores, que dizem que essa imagem, esta pintura do martírio de São Sebastião é de autoria de Domenico De Angelis, mas não existe nenhum documento. O único documento que eu encontrei, escrito por Frei José de Leonissa, que é a autoria de um certo professor Ballerini de Roma, nada mais. Agora, estas outras imagens foram trazidas da Itália e são grudadas, são coladas nas paredes, como também as paredes da igreja parecem de mármore. Não é mármore, é mármore fingido. São uma maneira de reproduzir o mármore, mas na realidade são invenções dos pintores. Os bancos são ainda antigos. Eu conheci até um senhor que me disse: Frei, estes bancos foram feitos pelo meu pai. O piso da igreja, vem da Itália, mármore de Carrara. É uma homenagem que a província mãe da Itália nos fez em ocasião do centenário da construção da igreja. E também o altar desculpem, de minha autoria. Eu fiz o desenho e depois o artista Murilo Branco e Silva é que realizou. Então, minha gente, a igreja de São Sebastião está sendo oficiada por nós capuchinhos como a gente pode. Às vezes, os paroquianos ficam satisfeitos da nossa atuação, outras vezes menos, mas nunca falta da nossa parte a boa vontade. Eu desejaria que todos aqueles que frequentarem esta igreja saibam com quanto sacrifício foi construída e com quanto amor nós levamos adiante o nosso ministério. E, para terminar, tem tanta gente que se pergunta: mas Frei, não falta a outra torre a essa igreja? Falta sim. Primeiro foi construída a torre direita para colocar o relógio, e o relógio foi colocado no ano de 1927. E depois começaram a torre esquerda. Só que naquela época, como conta o Frei José, era uma época chuvosa, que estava para estragar a nave central da igreja. E então suspenderam os trabalhos até onde está para acudir à nave central. E nunca mais foram retomados, porque não tiveram oportunidade, mas principalmente porque o homem que devia construir, Ambrósio Candis, sabe o que fez?
de manhã bem cedo, fugiu com o dinheiro que tinha recebido antecipadamente. E agora a igreja ficou. Tá? A roubalheira não é só de agora, já vem de longe. E assim, queridos irmãos, desejaria que todo mundo cultuasse principalmente a figura de São Sebastião e que nos ajudasse a zelar por esse templo que é o coração da cidade, o coração em que a fé dos católicos vem aqui para se reforçar, para se reanimar e para renovar seus bons propósitos. E agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos ter a formação com Frei Ricardo e vamos conversar, ele vai abordar o tema sobre a solenidade de Cristo Rei.